Estamos de volta. O programa de hoje, que é especial, é sobre odores e mau cheiro em condomínios. Você assistiu o primeiro bloco? Não? Volte e assiste que tem informações incríveis. Nossos convidados de hoje são especiais. Um deles veio direto do Rio de Janeiro, com alguns casos também muito importantes sobre cidades praianas. Então, vem comigo, vem com a gente para o segundo bloco. Nossos convidados de hoje são dois síndicos profissionais de sucesso, um do Rio de Janeiro, outro de São Paulo. De São Paulo, Ricardo Costa Almeida, e do Rio de Janeiro, Antônio Carlos de Luca. Vou começar com você agora o segundo bloco, Ricardo. Vamos lá, Ricardo. A gente tem outros tipos de problemas com odores, né? Fumaça é um deles. Desde fumaça de churrasco, então hoje a gente tem muito churrasqueiras nas varandas gourmets, por exemplo, ou aquelas churrasqueiras elétricas, gente que cozinha, temos charuto, temos cigarro, temos cigarrinho do capeta. Fala um pouquinho sobre isso. Normalmente o regulamento interno dos condomínios e a convenção desses condomínios regulam se pode ou não fazer churrasco nas varandas, nas sacadas, né? Agora, a fumaça, muitas vezes, não tem como impedir. Você está cozinhando na sua casa, o apartamento minúsculo, né? Sempre vai sair um pouquinho de fumaça. Algumas culturas cozinham com mais frequência, com mais óleo, tachos gigantes com muita gordura. No bairro da Liberdade você encontra isso. Sim. Entendeu? Então, não é que é proibido essa cultura, essa culinária é bem-vinda. Mas... né? Incomoda mais por não ser comum. Isso, incomoda muito. Né? E essas demandas chegam ao síndico. O síndico não pode procurar lá o morador da unidade, porque ele é estrangeiro, é outra cultura, e proibi-lo. Não, sim. Pode orientá-lo. Olha, coloca um depurador de ar, um exaustor, não é isso? Conversar com a pessoa. Pedir uma colaboração, né? Agora, aquela fumacinha do cigarro do diabo, para quem não sabe, é crime. Usar entorpecente, mesmo dentro da sua unidade, é crime. Entendeu? Está no Código Penal. Eu vivo alertando as pessoas que moram em condomínio. Não, tem alguns condomínios que o lavabo, ele não tem... A maioria deles, talvez, não tem janela. E aí ele tem um tubo de exaustão que passa por todas as unidades. Se você for em algum dos banheiros, você tem um vizinho e de repente você sai tonto do banheiro, né? O cheiro, ele incomoda. Não é isso? Ele incomoda. Muitas vezes até o cheiro do perfume muito forte incomoda uma pessoa. Agora, cheiro de droga pior ainda, não é isso? Mas eu sempre vivo batendo na mesma tecla. Mas e vamos sair da maconha, né, que a gente falou aqui, vamos para um charuto ou para um cigarro, para algo lícito. Algo lícito. Mesmo, qualquer tipo de cheiro, muitas vezes, ele não vem a me incomodar, mas ele pode incomodar o vizinho. Se ele estiver incomodando o vizinho e o vizinho se manifestar junto à administração ou condomínio, ligar na portaria, olha, está me incomodando, né? Cabe ao síndico, se for recorrente, procurar esse morador desse condomínio e conversar com ele. Mas aí uma mediação, né, Ricardo? Mediação, sempre na mediação. Não pode, eu estou dando uma multa porque o Antônio Carlos está fumando na unidade dele. É mediação. Agora, voltando lá à parte de ilícito, se for ilícito o ato, cabe multa. Agora, se não for ilícito, narguilé, né? Hoje é muito comum. Não sei porque tem eu não faço. Tem gente que fala narguilé, tem gente que fala narguile. Mas eu sei o que é. Não sei nos condomínios, os jovens tornou-se moda. Nas áreas comuns. Nas áreas comuns. Não tem como proibir. Ou melhor, nas áreas comuns, se agora o regulamento proibir... Agora é proibido. Não é isso? É proibido. Fumar qualquer tipo de cigarro, tabaco em área comum. É proibido. Agora a legislação proíbe. É proibido. Agora, dentro da unidade autônoma, a pessoa fuma lá, mas muitas vezes incomoda o seu vizinho. Sai pela sacada. Porque geralmente quem tem sacada fuma na sacada. Vai pelo corredor da unidade. Ou o menina que não quer que os pais saibam que ele fuma maconha, ele fuma na janela. Na janela. E aí vai direto ao apartamento de cima, geralmente. Sim. Essa fumaça toma os corredores, os elevadores, o posto do elevador.
Vamos deixar para lá os maconheiros. Ricardo, Antônio Carlos, você estava me falando de animais. E isso é uma coisa que é um buraco, às vezes, complicado, porque traz também a questão da insalubridade, muitas vezes, Sim. né? Tem algumas coisas interessantes que envolvem animais. Lá eu tenho enfrentado no Rio algumas situações bem características, né? Uma, estava até conversando com o Ricardo aqui antes, que tipo assim, num condomínio que eu tenho, os moradores eles ficam com os animais muito na varanda, né? E o animal acaba fazendo, às vezes até por descuido do dono, de não levar ele para passear, às vezes por maus tratos mesmo, nem todo mundo está preparado para ter animal. Não, tem gente que não passeia com o cachorro. Não passeia. Inclusive, tem um morador de um condomínio que está sendo até processado na justiça pela insalubridade que ele causa na varanda dele, porque é um caos, é xixi, cocô por tudo quanto é lado. Então, algumas pessoas acabam, eventualmente, pela falta de tempo, pelo dia a dia, corrido, não sei o quê, e o cachorrinho vai lá e faz uma urina na varanda, um cocô, não sei o quê. Essas pessoas elas vão lá e lavam de qualquer jeito, sem a preocupação de realmente usar um produto melhor, não sei o quê. Esse xixi, esse cocô... Eles não tiram o xixi, na verdade. Eles jogam a água e o xixi vai junto. Vai para a tubulação. E aí, quando vai para a tubulação, ele acaba... Que o adequado, na verdade, seria você tirar, secar de alguma forma, Exatamente. tirar e jogar fora e depois fazer a lavagem. E ainda passar um desinfetante, algum produto. Sim, que mas vem... no pós, depois não de tirar pode, o... Não pode, tirar o grosso e tal, não pode. Não, a pessoa vai lá com uma água, com às vezes um sabão em pó, só não sei o quê, e joga. Aquilo infecta a tubulação fica contaminada e aquele odor de urina, de um cocô, às vezes até um pouco mais mal, não sei o que, ele infecta toda a aprumada, né, de varandas, criando um caos. Porque o que a gente está falando aqui, na questão de odor, é uma coisa que todo o regulamento interno diz, e isso é uma coisa comum em todos eles. Nenhuma pessoa pode causar um incômodo ao seu vizinho. Quantas vezes a gente já falou a palavra incômodo aqui? Entendeu? Então ele não pode causar incômodo. E fora que a gente tem no próprio Código Civil falando sobre salubridade, sobre incômodo, quer dizer, tá tudo ali Exatamente. na cara do gol para todo mundo. Uma outra coisa que a gente enfrenta lá, que eu acho que outros locais também enfrentam, tipo assim, a gente pega condôminos que o cara quer ter 20 gatos dentro do apartamento. A gente tem algumas cidades brasileiras que proíbe o número de animais, né? Até X, até 2, 3. Mas a grande maioria das cidades brasileiras não tem limite. Não. E aí realmente... Eu sou uma pessoa que, tipo assim, tem um gatinho na minha casa, gosto de animais, acho saudável para as crianças. Sim. Na pandemia foi muito importante a presença dos animais nos apartamentos, aquelas pessoas mais solitárias, né, que não podiam sair de casa. Ao contrário, eu vi reportagens falando do aumento expressivo da quantidade de adoções de animais, não sei o quê. Mas a pessoa tem que sempre estar preocupada com o seguinte: se eu moro num condomínio, qual o impacto que determinada ação que eu vou ter vai causar junto à minha coletividade? E o que você faz quando você tem esse problema? Olha só, a gente estava debatendo aqui uma situação que era de um morador para um outro na questão do cigarro, né? Eu peguei uma situação dessa também e eu consegui conversar e a gente conseguiu mediar. Eu sempre falo que é o seguinte: quando eu tenho uma situação que não afeta a coletividade no seu geral, que o síndico é o representante da coletividade, eu tento agir como mediador, né? Como pessoa que vai chamar o seu representante, né? Os seus representados, vamos conversar, vamos tentar chegar num consenso. Mas eu evito botar sanções administrativas. Por quê? Já tiveram várias situações onde a pessoa tomou uma multa, uma advertência e foi alegar junto à Assembleia e junto à Justiça que o síndico não gostava dele, que o síndico era amigo da outra parte, não sei o quê, e pelo menos todas as que eu vi o condomínio perdeu. É porque a maioria, desculpa interromper, a maioria dos fatos que incomodam apenas um vizinho é um fato que não corresponde ao condomínio, né, em termos legais. Existe a lei da vizinhança. É apenas um problema entre dois vizinhos. Eu digo a maioria porque algumas vezes, mesmo incomodando só um, ele está cometendo algo ilícito e aí sim tem a ver com o condomínio. Agora, complicado, Ricardo, é quando a gente vai falar sobre essas questões e você vê, às vezes, uma ou outra decisão judicial, como eu já vi acontecer, de a gente, todo mundo entender que é a lei da vizinhança, que os vizinhos têm que se entender, o síndico pode mediar, e o juiz, isso vai parar na instância do judiciário e o juiz entender que o condomínio foi omisso. Eu já vi isso acontecer. E aí o que acontece? O síndico, muitas vezes, eu trabalho sempre com respaldo administrativo e jurídico, né, para as minhas ações. Como você falou em algum momento que tinha que ter um especialista em engenharia para poder fazer uma avaliação, eu trabalho com especialistas em direito. Sim. Né? E o que acontece? Eles dão um respaldo que eu preciso, porque eu não sou formado como advogado, sou formado como administração, como gestor. Então, eu busco um especialista para me ajudar. Né? O sucesso de todo grande síndico é ter esse entendimento.
E muitas das vezes você pega surpresas de decisões como essa, de punir o condomínio dizendo que ele foi negligente. Mas aí o condomínio fez a mediação, conversou, mas a negligência que o juiz entendeu foi porque o condomínio não puniu. Na minha visão, não poderia punir. Porque não se configurava coletivo, né? Não configurava. O juiz decide como ele quer, muitas vezes, né? É complicado. Vale a crítica. Tá gostando do canal, tá gostando do programa? Já seguiu o nosso canal? Já deu seu like? Não? Então vou parar até você dar. Tô brincando, mas dê seu like aí, compartilhe o canal, porque é importante nos ajudar a disseminar informação de qualidade. Ricardo, tem um cheiro que incomoda, que pode ser perigoso, que é o gás. Gás. Né? E aí tem vários tipos de utilização de gás ainda, né? A gente tem, diverge muito por cidades, né? Por exemplo, em São Paulo, a maioria dos condomínios, pelo menos nas regiões nobres, é o gás encanado. E aí a gente tem, por exemplo, em Alphaville, muitos condomínios com aqueles botijões gigantes de gás que ficam nas áreas comuns e depois passa... E ainda a gente tem outros formatos. Como lidar com esse tipo de problema? O gás, na verdade, ele é inodor, né? É colocado dentro do gás uma substância lá, meia oleosa, à base de petróleo, para que nós possamos sentir esse cheiro, justamente para prevenir maiores malefícios. Agora, vazamento de gás em condomínio, parece que não, mas é uma coisa meio corriqueira. No Rio de Janeiro, teve um caso, minha prima, coincidentemente, morava nesse condomínio, faz alguns anos já, onde explodiu, você lembra? Um caso não, vários. Mas teve um que explodiu, e aí acho que até teve, chegou a ter óbito e tal. O gás se acumulou por dentro do gesso. E aí uma pessoa foi acender uma luz, foi num corredor, se eu não estou enganado, e teve uma explosão porque uma centelha. E aí o que acontece? Você vai falar sobre norma, né? O condomínio passava a tubulação de gás por cima do gesso. E o que eu entendo, né, baseado nas normas, é que você precisa ter de tanto em tantos metros, né, um canal de ventilação, né, uma tampa com ventilação para que não fique o gás. Esse condomínio não tinha. Então o que acontece? Ele estava desrespeitando normas técnicas. O que aconteceu? Uma explosão por causa desse desrespeito. Por isso que é importante seguir. Desculpa te interromper. Os condomínios novos hoje não permitem que você tenha bujão, aquele bujão de 13 quilos dentro das unidades autônomas. É proibido. Então, as concessionárias de gás que prestam esse serviço, vendendo gás para as unidades autônomas. Não é o bujão ou o encanamento que explode. Não existe isso aí. Explodiu o bujão, não existe. O que explode é o ambiente. O gás vai vazando, tomando o ambiente a qualquer faísco de energia elétrica ou de fogo, o ambiente que explode. Ou não explode, né? No caso, a gente teve vários casos recentes, o último não faz mais de 2, 3 meses, e as pessoas morreram intoxicadas. Foi um casal no banheiro, morreu intoxicado, não me lembro aonde. No Chile. Tivemos uma família brasileira. Uma família inteira de brasileiros faleceram lá, intoxicados pelo gás, né? Mas isso aí corresponde também à falta de atenção às normas. Porque nos locais onde você tem o gás, Ricardo, você tem que ter janelas com ventilação as venezianas de determinada distância para você poder... Sim. Lá no Rio de Janeiro, o que acontece? Você também não pode ter botijão dentro das casas. Então, você tem já uma instalação do gás da concessionária. O grande problema, Ricardo, são os condomínios mais antigos. Os condomínios mais antigos... Como adequar? Eles não conseguem fazer adequação. Não tem estrutura. E eu vou te falar uma outra coisa. Essa é a parte Muitas vezes o problema é o próprio morador, né? Porque aí você consegue até lidar com uma adequação externa, mas o morador também... Que produto que ele está comprando? Qual a manutenção que ele faz desse produto? Quanto tempo ele tem esse... Quer dizer, são coisas nesse sentido. Para terminar esse programa que está excepcional, nós temos aqui um representante de uma cidade praiana, a mais conhecida do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Mas tem muitos telespectadores aqui que nos assistem de diversas cidades, Santa Catarina, estado de Santa Catarina, estados do sul do país, do Nordeste. Cidade praiana tem um problema também geralmente maior com a questão de odores, né? Quais são os problemas e como tentar resolvê-los? Cara, um dos principais problemas que acontecem nas cidades praianas é uma coisa que, inclusive, não é só de odor. Ela estraga muitos equipamentos. Ela estraga uma coisa chamada desembrane, né? Então, o que acontece? Por causa da maresia. Os equipamentos... Eu sofro muito com isso com meus condomínios em Copacabana, na zona sul do Rio. Por quê? Porque você faz planos de manutenção de tempo em tempo, faz acompanhamento. Nesses locais, os planos são completamente diferentes. Porque tem um fator da natureza, um fator externo que age naquele local e ele acaba atrapalhando. E isso causa odor.
o zebrônio causador. É bom pra gente descobrir, às vezes, onde é que está um problema, né? Porque é mais doença. fácil, né? É mais fácil de você conseguir... Mas, tipo assim, você eventualmente tem que fazer. A questão das cidades praianas, a maioria toda está no nível do mar, né? E aí o que acontece? Muita questão relacionada a maré, esgoto, outras coisas. Elas sofrem muito com isso. As concessionárias não têm muito o que fazer. Alguns condomínios novos, eles têm construído uma questão de alguns piscinões, né? Embaixo da sua estrutura. No Rio de Janeiro já é lei, já há algum tempo, os condomínios novos eles chamam de piscina de retardo, né? Para poder fazer com que numa enchente, numa inundação, num vazamento de esgoto, alguma coisa, isso seja direcionado para lá. Tem a ressaca também, né? É isso aí. E seja escoado aos poucos para não fazer um impacto na rua. Mas toda vez que você tem alguma coisa que fala de ressaca, de tempo, não sei o que inunda esses locais, é água misturada com esgoto. E aí o que acontece? Você fica não só com os condomínios não cheirando bem, você fica com a cidade não cheirando E bem. risco de leptospirose e outras doenças. E aí a gente, só para terminar, eu falei de cidades praianas, mas a gente tem aqui em São Paulo, não só na capital, como por exemplo, eu morei em Alphaville, e o rio de Alphaville era um cheiro que você acordava de manhã ali, que passava mal realmente do cheiro muito forte. E aqui, a nossa marginal, principalmente o rio Tietê, é pior do que o Pinheiros, um odor muito forte. Ricardo, eu vou até pular, a gente tem geralmente o quadro Aplicando Advertência, nosso tempo já esgotou ali, o Rodrigo previu, já está louco ali, o produtor ali gritando para terminar o tempo. Eu vou te agradecer primeiro pela, mais uma vez, sua presença, sempre muito rica. E aí, a hora que você quiser, você entra por esse estúdio e já grava mais um programa. Oh, que bom que fosse. E um beijo nos 5 netos do Ricardo. Obrigado mais uma vez, Ricardo, pela oportunidade de aqui estar, trazendo essa nossa experiência aos seus internautas, né? Que lhe assistem, não é só pelo Brasil, não, viu? Esse programa vai para o mundo verdade. inteiro, né? Hoje a gente consegue... Nós temos síndicos no planeta inteiro, né? E você acredita que a gente tem um número de visibilidades em Portugal, em países de língua portuguesa? É engraçado isso, temos acesso. Mas eu estou falando isso porque recentemente eu fui abordado e conversei com algumas pessoas nesse sentido, né? E gente que mora nos Estados Unidos e que é brasileiro, por exemplo, que assiste. Nos Estados Unidos, na região de Orlando, na Califórnia, tem muito brasileiro. E lá tem muito condomínio. Muito condomínios, né? E esses brasileiros poderão ser síndicos profissionais nesses condomínios, né? Verdade. Não tenha dúvida. Mas, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Agradeço a companhia do nosso amigo Carioca aqui, síndico profissional, que veio realmente dar uma aula de gestão condominial para nós aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Antônio Carlos, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo do Rio de Janeiro, nos visitar, participar do programa. E primeiro dia que eu te conheço pessoalmente, embora já nos conhecemos, somos amigos, falei no começo do programa, mas amigos virtuais, acho que isso é coisa da pandemia, mas um prazer enorme. Muito obrigado por agregar tanto ao programa. Eu acho que eu sou a pessoa mais feliz hoje aqui, porque, tipo assim, eu esperei muito por esse momento, de poder estar aqui junto com o pessoal da Gabo, junto contigo, junto de pessoas como o Ricardo, né, que eu agradeço também a participação, de poder dividir um pouco, né, eu fico muito feliz e não sei nem expressar, mas se precisar, contem comigo, sempre estou à disposição. Com certeza, muito obrigado. E você, semana que vem, não perca mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.